Olá, amigos e amigas, bem-vindo ao Portal Entre Mundos. Hoje se abre um portal muito relevante à sociedade, onde iremos abordar vários temas como religiões, misticismo, ocultismo, teorias da conspiração. Será um programa com muito conteúdo e muitas pessoas que conhecem a fundo o tema, né? Hoje eu teria um convidado ilustre, onde eu sou muito fã, ao qual sou muito fã, só que ele desfilou no Rio de Janeiro, o Carnaval, não conseguiu passar, já a escola dele acabou ganhando, ele acabou ficando por lá, mas como hoje era a estreia do programa, eu resolvi abordar um assunto que eu nunca comentei a fundo com ninguém, apesar das pessoas próximas sempre pedirem informação, curiosidades, enfim. Eu nunca revelei a fundo a respeito da minha iniciação na maçonaria. E eu vou compartilhar isso com vocês a partir de agora. Bom, vamos lá. Nos anos 90, eu fui sondado, né? Como que você entra na maçonaria? Eu vou deixar bem claro que eu vou contar a minha história na época que eu entrei na maçonaria, que foi nos anos 90. Hoje eu não sei como é que funciona, eu estou afastado, estou adormecido, né? As pessoas falam que quem é maçom é sempre maçom, mas como você não frequenta mais, você se torna um maçom adormecido. Pois bem, na época eu tinha 21 anos de idade, trabalhava no grupo lá do litoral, aqui do litoral de São Paulo, né? O grupo A Tribuna, de comunicação, TV Globo, Rádio Tribuna FM, enfim, trabalhava num departamento publicitário comercial do grupo A Tribuna. E na época, como é que funcionava? Para você entrar na maçonaria, você era sondado, né? Você não poderia chegar lá e falar assim, eu quero entrar na maçonaria. Você tinha que ser convidado. Então o que aconteceu, no meu caso? Eu comecei a ser sondado, né? As pessoas começaram a me sondar, eu estava num evento, eu estava num show da rádio, eu estava em algum evento social, sempre tinha alguém que depois eu fiquei sabendo, né? Depois que você entra, você fica sabendo, sempre tinha alguém ali me monitorando. Então eu lembro na época que sempre tinha duas pessoas de terno preto, que onde eu estava, essas duas pessoas estavam. No começo eu achava normal, eu não reparava, porque era um evento social, muita gente ia de terno, gravata, enfim. Mas eu comecei a achar estranho, porque todo evento que eu estava da rádio, ou da televisão, da TV Globo lá de Santos, essas duas pessoas estavam. Então, às vezes eram do litoral, às vezes eram do interior, essas pessoas sempre estavam lá me observando. Até o momento que eu cheguei, me apresentei. Quando eu fui me apresentar, eles falaram, não, Paulo, a gente já sabe quem é você. Eu achei estranho, falei, vocês me conhecem? Não, a gente conhece. Eu falei, pô, mas é impressão minha ou vocês estão em tudo quanto é evento que eu estou? Aí ele falou, não, não é impressão sua não, a gente está te acompanhando já há algum tempo e a gente quer fazer uma proposta para você. Eu falei, uma proposta? Que tipo de proposta? Eu quero fazer uma proposta para você se você não quer se tornar um maçom. Aí eu falei, nossa, eu me tornar um maçom? Nós temos interesse em você porque você trabalha no ramo publicitário, você trabalha em televisão, trabalha em rádio, e nós precisamos de uma pessoa que cuide dessa parte da loja maçônica, né? A maçonaria trata o templo como loja, né? A igreja tem a igreja, né? A maçonaria, o candomblé, enfim, a umbanda tem o terreiro, a maçonaria chama de loja. Então a gente precisa na nossa loja alguém que cuida da nossa publicidade. Eu fiquei bastante lisonjeado, tipo, não entendia muito, né? Tinha 21 anos de idade, enfim, mas tinha aquela ambição e tal. E tinha essa curiosidade. Eu falei, tá bom, eu vou pensar. Eu posso pensar e entro em contato com vocês. Ele deixou um cartão, para mim tudo bem. A partir daquele momento eu nunca mais vi os dois. Continuei a trabalhar, continuei a fazer meus eventos, continuei trabalhando na rádio, na TV, enfim. Foi quando um belo dia eu deparei com os dois de novo. E aí eu cheguei para eles, eles falaram, olha, a gente precisa saber se você tem interesse em entrar, fazer parte da maçonaria, da nossa loja, ou não. Aí eu falei, eu quero saber mais sobre o assunto, eu tenho interesse. Aí eles falaram,
ok. Então a gente pode ir na sua casa, você preenche um questionário, a gente quer... Mas a impressão que eu tinha é que eles falaram questionário, mas a impressão que eu tinha é que eles sabiam tudo da minha vida. E eu tive essa certeza quando eu falei, ok, vocês podem ir em casa então. Eles falaram, não. Quando eu fui dar o endereço, eles falaram, não, a gente já tem seu endereço. A gente já tem, a gente vai aparecer na sua casa, tá bom, às 8 horas da noite, do dia tal. Eu falei, pô, vocês têm meu endereço? A gente já tem. Eu falei, tá bom. Né? Acho que falei, pô, será que tem mesmo? Tava em casa, toca o interfone, o porteiro fala, tem 2 pessoas aqui querendo falar com você. Eles subiram, na época eu era casado, a minha esposa estava na sala, eles falaram, senhora, me dá licença que a gente quer conversar com ele primeiro, depois a gente chama vocês que a gente quer conhecer a família. Fizeram várias perguntas, mas pareciam que eles já sabiam a resposta. Né? Fiz todo aquele questionário, chamaram a minha esposa na época, conversaram com ela, enfim. E foram embora. Passou um tempo, me procuraram. Olha, Paulo, você foi aprovado e a gente quer que você entre na maçonaria. Você tem interesse? Eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Eu tenho interesse. Olha, o seu padrinho e a pessoa que vai assinar o seu atestado de idoneidade, porque tinha isso, né? Você tinha que ter um padrinho e tinha que ter alguém que atestava que você era uma pessoa idônea. Eu me senti muito honrado quando eu soube que o meu padrinho era um delegado muito conceituado do litoral e quem assinou o meu atestado de idoneidade foi o delegado seccional de Santos na época, o Paulo Vinhas. O Paulo Vinhas era o pai, né, da Silvia Vinhas, que foi casada com o saudoso Luciano do Vale, da Band. E o Paulo Vinhas, o delegado seccional, que hoje tem até nome de rua, Paulo Vinhas tal, que também já é falecido, mas foi um delegado muito respeitado, seccional da Baixada. Ele que assinou meu atestado de idoneidade e o meu padrinho também delegado seccional, né, trabalhava junto com ele. Enfim. Dia marcado para a minha iniciação. Quando você é iniciado, você passa a ser, né, depois que você passa pela iniciação, tem os irmãos da loja, agora existem os irmãos gêmeos. Quem são os irmãos gêmeos? São os irmãos que são iniciados junto com você no mesmo dia. Marcada a data, eu tinha que ir na casa do meu padrinho. Fui na casa do meu padrinho e tinha mais 3 pessoas lá, que seriam meus irmãos gêmeos, que também seriam iniciados junto comigo. Na casa do meu padrinho, fui vendado, porque você não sabia, já fazia parte, a iniciação, o ritual já começou ali. Fomos todos vendados. Agora, antes da iniciação, antes que eu me esqueça, eu recebi uma mensagem deles, né? Um emissário deles foi em casa e falou, olha, Paulo, para sua iniciação você tem que estar todo de preto, ou com uma beca preta, ou com um terno preto. Inclusive, a sua cueca tem que ser preta. E você não pode esquecer de levar milho pro bode. Eu indaguei, milho pro bode? Ele falou, isso mesmo. Você tem que levar um saco de milho para dar pro bode. Eu falei, ok. Na época eu aluguei até um smoke, comprei uma cueca preta, comprei milho pro bode, enfim. Cheguei na casa do meu padrinho. Fui vendado junto com os meus irmãos gêmeos. Entramos no carro e a caminho da loja para começar o rito de iniciação. E aconteceu um fato curioso que no meio do caminho a polícia parou o carro. Porque viu 3 pessoas no banco de trás vendadas, acharam estranho parar o carro, achando que se tratava de um sequestro, alguma coisa. Foi quando o meu padrinho deu uma carteirada, não, eu sou delegado, eu sou maçom, tô levando aqui o pessoal para uma iniciação e tal. Aí os policiais, opa, tudo bem e tal, liberou e a gente foi. Chegamos na loja, a pressão já começou ali. E eu sempre falo, eu não sei agora como é que tá, mas nos anos 90, para você entrar na maçonaria, o ritual era pesado. Eu acho que nem o Capitão Nascimento ia aguentar. Porque o que eu sofri no meu ritual, e depois eu participei de vários rituais,
Bom, assim que chegamos na loja, com o olho vendado, todo mundo com o olho vendado, eu não sabia o endereço, não tinha noção de nada. Eu sei que demorou uns 40 minutos da casa do meu padrinho até a loja. E no meio do caminho, o meu padrinho falava, e aí? Nós estamos indo para o cemitério. Ali vocês vão vender a alma pro diabo. Tem tempo de desistir. Vocês querem desistir ou não? Aí tinha meus irmãos gêmeos. Não, a gente tá aqui, a gente vende a alma, não tem, a gente quer ir embora. E eu ali quieto, só observando, né? Tinha 21 anos de idade, um garoto. Mas cheio de sonhos, cheio de ambições, mas eu me mantive calado. Chegamos na loja, logo na entrada você já sentiu que não estava para brincadeira. Isso que eu vou contar agora, isso que eu vou narrar para vocês, eu nunca falei para ninguém. Eu sei que eu vou sofrer críticas. Hoje eu já passei o dia todo, né? Porque o pessoal divulgou, maçom me ligando, venerável me ligando. Todo mundo, você não pode contar isso, você não pode fazer isso. Era equipamento que não funcionou, era ilha de edição que parou. Mas eu falei, eu vou. Aí me dá mais vontade de falar. Quando a dificuldade é maior, a gente dá mais vontade. Bom, vamos ao fato. Cheguei, já senti aquele clima. Aí meu padrinho sumiu, né? Foi para algum lugar. E uma outra voz, a gente só ouvia vozes. Uma outra voz veio e falou para mim, Paulo, agora você vai entrar numa sala, eu vou tirar a sua venda, você não pode olhar para trás. Você olha fixamente para frente, não olhe para trás. Nesta sala que você vai entrar, terá um papel e uma caneta, onde você terá que assinar um testamento, dizendo se você vier a morrer neste ritual, para quem você deixa os seus bens. Ali eu gelei. Eu pensei, será que eu posso morrer? Será que nesse ritual tem pessoas que morrem? Bom, já estava ali. Eu pensei, se eu desistir, será que vão deixar eu desistir? Já estou aqui. Entrei na sala, foi tirada a minha venda, eu olhando fixamente para frente. A pessoa se retirou e eu vi só o barulho da porta fechando. Foi quando eu olhei na mesa, eu sentei. Quando ele tirou a venda, eu vi um crânio. Isso mesmo, um crânio na mesa. Um papel e uma caneta. Eu olhei para aquele papel, era um testamento onde eu tinha que assinar o nome da pessoa que eu iria deixar os meus bens se caso eu morresse naquele dia no ritual. E não era um crânio de brincadeira, era um crânio real. Eu comecei a olhar para o crânio e pensava, será que esse crânio foi de uma pessoa que participou do ritual? Foi de uma pessoa que quis entrar na maçonaria e acabou morrendo no ritual? Passa várias coisas na sua cabeça. Imagina só você estar numa sala pequena, tira a sua venda, onde tem um testamento e um crânio na mesa. Pois bem, preenchi o testamento. Ele entrou, vendou os meus olhos de novo e falou, Paulo, agora você vai dar milho para o bode e vai dar sangue para o bode. Me levou para um outro lugar, eu sempre com o olho vendado. E até aí, quando eu saí da sala, eles abriram a minha camisa, deixaram a parte esquerda do meu corpo para fora. Então eu estava de smoking, eles abriram, eu fiquei só com essa parte direita coberta e com a parte esquerda descoberta. Peito para fora, braço para fora, enfim. Entrei numa outra sala, não sei onde que eu estava. Pediram para eu segurar uma corda, eu segurei uma corda. Aí a corda começava a balançar com muita força e eu ouvi uma voz, cuidado, segura o bode, não deixa o bode fugir. E eu ali, olho vendado. Foi quando uma outra voz disse, agora você tem que dar milho pro bode. E eu com o saco de milho na mão, coloquei na minha mão
E eu senti uma boca comendo milho. Depois disso que eu alimentei o bode, falaram, agora você tem que dar sangue pro bode. Aí esticaram o meu braço. Eu senti uma picada no meu braço, aquele cheiro forte de éter, sangue. E falaram, não se mexe que agora o bode está se alimentando com seu sangue. Depois de ter dado milho pro bode, depois de ter dado sangue pro bode, me levaram para uma outra sala. Isso durou a tarde toda, aquela pressão. Teve um momento que eles falaram, agora você vai ter que participar do juramento do maçom. Aí reuniram todos os irmãos gêmeos e falaram, nós iremos tirar a venda de vocês. Vocês têm que estar olhando para o chão. Não olhe para o lado, não olhe para trás. Simplesmente abaixam a cabeça. Eu abaixei minha cabeça. Tiraram a minha venda, eu só conseguia ver a perna das pessoas em volta, todo mundo de preto. E quando eu olhei fixamente no meio, que abriu um círculo, tinha um caixão, isso mesmo, tinha um caixão com uma pessoa dentro do caixão. E ali fizemos o juramento. Não trair a maçonaria, não revelar seus segredos, enfim. Senão a pessoa acabaria como aquela pessoa dentro do caixão. Isso me deixou muito abalado, porque eu vi que não era um boneco, não era uma ficção, era um caixão real com uma pessoa real lá dentro. Depois do juramento, todos fomos vendados novamente e levados para um outro local. A pressão era grande, várias vozes, um falava uma coisa, outro falava outra, te levavam para um lugar, te levavam para outro, e eu ali detonado. Teve um momento que falaram, agora você vai entrar no templo, dentro do templo, onde você beberá o cálice e fará um outro juramento. Essa hora foi tensa. Porque eu me senti um cristão no meio do Coliseu, no meio de uma arena, no meio dos leões. Porque na hora que abriu a porta do templo, eu estava com o olho vendado, eu entrei e eu só vi as vozes me xingando. Neófito, profano, neófito! E de vários locais. Neófito, profano! E tinham duas pessoas me carregando, eu não conseguia nem colocar os pés no chão. Eu era levado, arrastado. E as pessoas gritavam, é profano, neófito, e aquele ar gelado, e aquelas vozes. Aí eu parei. Teve uma hora que eles me colocaram no chão, me deram um cálice e mandaram eu beber. Eu bebi, mas era uma bebida muito amarga, muito ruim. Eu fiz uma careta na hora que eu bebi. E na hora que eu fiz essa careta, na hora que eu bebi, me pegaram e todo mundo gritou, profano, sai daqui, profano, neófito! E me tiraram do templo e nessa hora eu entrei em desespero, que eu falei, eu estou aqui sofrendo a tarde inteira, participando de várias provações e agora me tiraram, eu não passei no teste, eu não passei na iniciação, eu fui reprovado no ritual, saí arrasado de dentro do templo. E eu ouvia outros irmãos entrando e acontecendo a mesma coisa. Foi quando, depois de muito tempo de reflexão, chamaram todos os irmãos para entrar no templo. Nós entramos. Aí teve várias... Foi um momento até emocionante. Tem coisas que eu não posso comentar, mas eu lembro muito bem que teve um momento, depois de várias frases, de vários textos, a gente ali, eu detonado, cansado, descalço, com a camisa aberta do lado esquerdo, detonado, foi quando o venerável falou que haja a luz. Quando ele falou isso, que haja luz, foi tirada a venda de todos os irmãos. E quando tiraram as vendas de todos os irmãos, eu olhei, tinha umas pessoas com uma espada apontada para mim. Apontada a espada, e eu olhei para os lados, eu comecei a ver as colunas, os irmãos. E antes de tirar
a venda dos olhos dentro do templo, eu e os meus irmãos gêmeos, depois de uma tarde de sofrimento que parecia uma eternidade, onde alguns irmãos desistiram, alguns irmãos passaram mal, desmaiaram. Eu pensei em desistir, mas aguentei até o final, mas uma coisa não tirava da minha mente, não saía da minha mente. Foi quando fizemos o juramento, eu olhando para aquele caixão, uma pessoa dentro do caixão, depois que foi feito o juramento, colocaram as vendas de novo e eu ouvi uma voz falando, duas vozes. Uma perguntou, o que fazemos com esse corpo? Uma outra voz respondeu, joga no rio, pega o corpo e desova. Ali eu pensei, será que eu fiz a escolha certa? Afinal, eu sou casado, tenho uma carreira, estou começando a minha vida. Será que eu fiz a coisa certa? Pois bem, foi quando dentro do templo, eu já detonado, cansado, eu não conseguia ficar em pé, para você ter uma ideia como foi o ralo. As pessoas me seguravam pelo braço, eu e os meus irmãos gêmeos, a gente ali, cabeça cabisbaixo, com a venda. E eles colocaram algodão, para não ter perigo de você tirar a venda. Então você tinha algodão no olho e mais uma venda. E o que aconteceu? Depois de várias, aquele ritual todo, palavras bonitas, tal, eu lembro como se fosse hoje que o venerável falou, haja a luz. Quando ele falou haja a luz, tiraram a minha venda. Quando tiraram a minha venda, eu com o olho meio embaçado, com algodão, enfim, passou a tarde toda com o olho vendado, eu comecei a querer olhar para ver onde eu estava, tinha várias pessoas com uma espada apontando para mim e para os meus irmãos gêmeos, espada apontando, e eu olhava para o lado e eu via várias colunas, as pessoas com beca preta, com aventais, eu olhava na frente e via o venerável, parecia uma cena de filme. Na hora eu pensei, eu perguntei para aquela pessoa que estava apontando a minha espada, eu falei, eu fui aprovado, depois de tudo isso eu fui aceito. E ele com a espada apontada para mim, ele balançou a cabeça, tipo, você é um maçom agora. Aquilo me emocionou muito. Eu olhava para os irmãos, eu olhava para meu corpo, detonado, descalço, todo mundo abatido. Algumas pessoas eu conhecia, eu comecei a olhar para os irmãos da loja, algumas pessoas eu já conhecia da sociedade e vieram me cumprimentar. E teve um outro fato que me deixou muito emocionado, que pela primeira vez na história da maçonaria, porque a maçonaria, as mulheres, as esposas, as cunhadas, não participavam, não entravam no templo. E eu lembro que o venerável falou, pela primeira vez vai acontecer um fato aqui nessa loja. Que entrem as cunhadas. Quando ele falou isso, entrou a minha esposa na época. E eu saí de casa, eles falaram, não conta para ela que você vai participar da iniciação. Ela achava que eu estava trabalhando. E ela entrou, me deu um abraço e todas as esposas dos outros irmãos entraram. Então foi um momento emocionante, onde eu recebi o meu kit, um avental, recebi a minha cartilhazinha do rito escocês, e aí as pessoas deram parabéns, que deixamos na época de ser profanos e neófitos e fomos transformados em irmãos maçons. Mas depois eu participei de várias iniciações com outras pessoas, eu vi as pessoas passando pelo que eu passei, teve um caso até de um jornalista muito conhecido da Baixada, que estava passando mal, tremendo, e eu cheguei no ouvido dele e falei, irmão, você conhece o Paulo Lucas? Ele falou, conheço. Eu falei, então fique em paz que ele está aqui. Aí ele, tá bom, obrigado. Mas o que eu não posso entrar fundo as pessoas me perguntam, mas a pessoa que estava no caixão estava morta, estava viva? O juramento como é que foi? O testamento?
Tem coisas que, infelizmente, você fez um juramento e você não pode falar. Eu só falo uma coisa para você. Nos anos 90, eu não sei agora, nos anos 90, para você passar pela iniciação e se transformar num maçom, você tinha que aguentar. Você tinha que aguentar, porque não foi brincadeira. A minha iniciação demorou umas 8 horas de pressão, de sangue para bode, milho para bode, testamento se você morrer, homem deitado no caixão. E você com o olho vendado, só ouvindo vozes, sem saber nem o endereço onde você estava. Hoje eu sou um maçom adormecido, cuidei muito tempo da loja na parte publicitária da loja, a gente fazia vários eventos, eu era o irmão que cuidava da parte de publicidade. Respeito muito a maçonaria. Maçonaria não é uma religião, né? Para quem não conhece, não é religião. Eu respeito muito, tenho vários amigos que estão na atividade. E essa é a minha história do meu ritual de iniciação. Foi assustador. Quem passou por isso sabe como é que é. E muitas pessoas que vão entrar vão passar por isso. Não sei como é que está agora. Na minha época, foi uma coisa que eu vi muita gente desistir. Para vocês terem uma ideia, quando eu fui iniciado, tinha 30 irmãos gêmeos. Sobraram 6. Apenas 6 chegaram até o final. O restante desistiu. Não aguentou, desmaiou, pediu para sair e saiu. Eu não fiquei sabendo quem era, porque você estava com o olho vendado. Mas os meus irmãos gêmeos, que aguentaram até o final, são amigos que alguns eu carrego uma amizade sincera até hoje. Então esse foi o meu primeiro programa, Portal Entre Mundos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta, pode deixar. Amanhã, dia 19 de fevereiro, estarei fazendo uma live no TikTok, no Instagram e no YouTube, abordando um outro assunto. Se vocês têm mais interesse sobre maçonaria, enfim, pode mandar pergunta que eu respondo, né? E é isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência de vocês, obrigado pela moral. Forte abraço a todos.